Jesus, todos vocês conhecem a história do nascimento em uma gruta que era consagrada a ser um estábulo, em uma gruta em que abrigava animais, sim, ali consagrado. Mesmo Maria e José sendo senhores de grandes posses. Maria e José não beiravam a pobreza. Eles eram humildes de coração, mas José era um grande comerciante da época. Maria, letrada por seu pai Joaquim e por sua mãe. Naquela época, as mulheres elas não aprendiam a leitura, contas e demais afazeres ditos como masculinos. Mas Maria sabia ler, escrever, fazer contas. E então, após o nascimento de Jesus, todos vocês sabem da grande perseguição que houve para que fosse ceifada a vida de Jesus, e tantos outros bebês tiveram suas vidas ceifadas por conta da busca diante da propagação de que o Filho materializado de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, de uma grande ordenança. E muito importante informar que Jesus foi colocado de forma ufológica, trazida por naves e colocado no ventre de Maria, diante de uma fecundação artificial ufológica, colocado no ventre de Maria, tão logo a Anunciação. O clarão que Maria recebe da Anunciação é trazido pela frequência de uma grande luz trazida por uma grande nave-mãe, assim anunciada por um anjo, assim descrito, mas seres de altíssimo calibre consciencial, pois o espectro de Jesus teve que se preparar por dezenas e dezenas de anos para poder adentrar ao campo atmosférico planetário Terra. Colocado de forma ufológica no ventre de Maria, assim Jesus cresceu em seu ventre, nasceu. Tiveram que fugir, como todos vocês sabem, para o Egito. Então, Maria, José, Jesus seguiram para o Egito, onde Jesus ficou até mais ou menos aos 7 anos. No Egito, Jesus foi iniciado pelos grandes sacerdotes da época. Sim, os egípcios já sabiam, já era anunciado pelos astros. Os grandes estudiosos egípcios já sabiam do seu nascimento. E assim recepcionado como um grande rei, não sendo colocado como uma ameaça para os faraós, sacerdotes de época, não. Recepcionados como um grande espírito que estava materializado, um grande avatar que estava plasmado, materializado no planeta Terra. E assim iniciou, desde pequenino. Jesus tinha um sistema cognitivo muito avançado, se comparado aos outros bebês, às outras crianças. Com poucos anos, Jesus já adentrava nas escolas de artes, de música, de pintura, de saber as escritas, os hieroglifos, já fazia as leituras, já sabia empreender todos os escritos nos pergaminhos, já tinha aulas com os alquimistas egípcios, com os astrólogos, astrônomos da época.
já tinha conexão direta com os seres orianos, com os sirianos, pleiadianos e tantas outras raças que estavam materializadas no Egito. Não vou adentrar se os judeus foram ou não escravizados, porque isso é um outro momento, e estou a falar somente da trajetória de Jesus. Em Luxor, ao completar 7 anos, ao completar a primeira infância, o ciclo da primeira infância, do 0 aos 7 anos, eis que Jesus recebe a iniciação como um mestre. E assim recebe também um nome egípcio. Recebe o seu nome egípcio e assim, diante do seu sacerdócio, já ciente da alquimia, das ervas, das especiarias, das orações e consagrações, as manifestações da natureza que os egípcios tinham como deuses, assim como os demais sistemas aborígenes tinham como orixás, outros tinham como deuses da mitologia, quer seja nórdica, quer seja de outras ordenanças gregas. Então Jesus é iniciado. Maria, nesse intervalo dos 4 aos 7 anos de Jesus, também recebe a iniciação do sagrado saber do feminino no Egito. José, por sua vez, recebe o sagrado saber masculino. Ambos são iniciados em tais saberes, nas profundezas do que é o grande poder do feminino alicerçado no planeta, o grande poder do masculino, a frequência curativa do masculino e que se associam no sagrado ser que manifestava Jesus. Jesus era o sagrado saber, aquele que detinha a união, a aliança de todas as raças, consciências, campos energéticos do feminino, masculino, alicerçado em uma só pessoa, em um só espectro. Então, aos 7 anos, consagra-se como sacerdote, conhece os campos adivinatórios por meio dos astros, por meio das liturgias, dos remédios trazidos pela alquimia, não só das especiarias, mas também extraídos das serpentes, aprende a como curar diversas doenças ali até então conhecidas. Então, fecharei esse ciclo nos 7 anos. Num próximo momento, falarei dos 7 aos 14. Vamos ficar de 7 em 7, hein? Sim. De 7 aos 14, dos 14 em seguinte, aos 21, 21 a 28, sim, e do 28 aos 33 anos, mais ou menos, caríssimos. Não adianta querer idades precisas, são idades estimadas, mas não vou entrar em polêmicas para que fique um aprendizado didático tranquilo. Muitas perguntas começaram a surgir. Qual o ano exato que ele nasceu, se ele viveu na Índia, então isso o senhor vai falar depois. A Índia, sim, ele esteve em um segundo ciclo, falarei num segundo momento. Certo. Depois do Egito, ele segue para a Índia, depois tem o Tibete e tantas outras caminhadas. Pronto. Calma, não é? Sim. Tem que ter calma. Como o senhor conviveu, né, com Jesus, então vamos aproveitar a sua presença aqui também para a gente entender um pouco dessas coisas que a gente não consegue na leitura, né? Tem muitas coisas que não foram escritas também, sim. né? Cada um vai sentindo o que ressoa, construindo as suas verdades diante do que já se sabe, diante do que tinha dúvida ou diante do que não sabe, vai construindo as suas verdades. O que estou a falar é a verdade que assiste à minha consciência, o que tenho para compartilhar de forma honrosa, verdadeira e amorosa com vocês. Cada um recepciona na medida de que está apto a receber, Então, não é? já que vamos continuar de 7 em diante, deixa eu fazer uma pergunta antes. Joaquim, que é São Joaquim, né, e Nossa Senhora Santana, que é a Ana, mãe de Maria, os pais, não fala muito que ele conviveu com os avós, não é? Eles fizeram a passagem antes. Sim.
Ana e Joaquim, eles depois receberam a notícia que os seus familiares, ou seja, que Jesus, Maria e José, assim como os filhos de José, José tinha filhos antes do casamento de Maria. Os filhos de José, juntamente com Joaquim e Ana, seguem também para o Egito, porque Joaquim e Ana também são seres de altíssimo calibre consciencial, da mesma linhagem consciencial para o aporte de Maria. Somente um ser de altíssimo calibre extraplanetário poderia suportar a frequência de Jesus em seu ventre. Um ser humano que habitava a época não teria a capacidade física, orgânica, de gerar um ser de tamanho calibre energético. Dá para entender, filho? Então, Joaquim e Ana, quando Jesus tem mais ou menos um ano e meio, eles seguem para o Egito e assim também, fazendo companhia a José, Joaquim alicerça o seu poder do sagrado saber masculino e Ana também alicerça. Ana foi a primeira anciã a recepcionar os saberes passado para Maria do sagrado saber feminino, a grande anciã da alquimia, porque dentro das iniciações existiam as alquimistas, as que ficavam nas leituras dos livros profundos da época, dos saberes, assinados por Thoth, o grande saber egípcio do conhecimento. Então, outras ficavam responsáveis por liturgias, por desenvolver liturgias dentro dos saberes das liturgias, eram clausuras, não é? Ficavam pouco afastadas, depois retornavam para o convívio. E Jesus, seguindo a sua trajetória também, por conta do seu sistema cognitivo avançado. Estamos falando de um mestre de altíssimo calibre. Dos 4 aos 7 anos, os sacerdotes se debruçavam para acompanhar a velocidade da inteligência de Jesus, para passar para aquele menino todo o conhecimento à época e receber também grandes aprendizados, porque Jesus contribuiu por meio de escritos, fórmulas, aprendizados, grandes saberes de insetos da época, doenças, conhecimento de curas, vacinas de época para os egípcios. Então era um intercâmbio de conhecimento. Imaginem, vocês chamam hoje no planeta de vocês de menino prodígio? Menino prodígio. Menino prodígio. Então, assim Jesus já era a época dele. Hein? Hoje vocês querem conhecer muito de Jesus, não é? Estou percebendo que vocês cada vez mais querem saber do Mestre Jesus, Sananda, Yeshua. Yeshua é o nome na sua região de origem, não é? Jesus foi um nome trazido para o Ocidente. Isa, um nome trazido da Índia e tantos outros nomes alicerçados por cada civilização. A segunda parte da infância de Jesus. Sim, então fizemos do 0 aos 7 anos e paramos no Egito, não foi? Foi. Sim, paramos 7 anos, no né? Egito. Falei das iniciações que foram empreendidas. Jesus, neste momento, de 0 aos 7 anos, só fazendo uma recapitulação, ele já começou um processo de palestrante, de grandes preleções, já se comunicava de maneira robusta com os sacerdotes da época, com tantas e tantas e tantas pessoas que já chegavam próximos e já escutava aquele pequeno rapaz, aquela criança, a falar, a se comunicar, a empreender ali
o seu modo de vislumbrar as lições que eram compartilhadas, vindas do reino de Deus, vindas de outras orbes, por meio de tantas e tantas e tantas sabedorias, aglutinadas como Jesus, o porta-voz. Hein? E então, passado dos 7 anos, Jesus, a sua mãe, Maria, José, que já tinha a idade um pouco mais avançada, mas segue ainda também, e seguem em peregrinação para a localidade que hoje vocês têm como Índia, Tibete, aquela região, mas de outro lado de onde ele estava, de Egito, não é? Então seguem. Imaginem que esta viagem durava dias, meses, diante da localidade. Eles tinham apenas alguns burros, jumentos, não sei como vocês chamam nas suas localidades, são estruturas, camelos. José, por ser um homem muito abastado, de um grande poder material, por diversas vezes recebia também os auxílios dos seus grandes amigos de época, a enviar alguns auxílios materiais, e assim como os admiradores daquele ser de luz que se chamava Yeshua, Jesus, para vocês em português. Hein? Então, sempre existiam pessoas a recepcionarem, casas com portas abertas, a recepcionarem o Mestre Jesus e a sua pequena caravana. Mais ou menos aos 9 anos, o seu avô Joaquim, lembra que eu falei que os avós seguiram, não é? O seu avô Joaquim começa a ter alguns movimentos no seu corpo que estava próximo a chegar o seu desprendimento da carne. Como um grande mestre que era, em uma noite, mais ou menos aos 9 anos de Jesus, Joaquim enxerga um grande clarão no quarto em que estava a descansar com a sua companheira, Ana. E então este clarão diz: Joaquim cumpriu a missão de edificar o ventre, o bálsamo que traria o Deus vivo aos homens. Empreendas agora o caminho de retorno. Antes do sol se pôr, estarás de volta ao reino dos céus. Isso era pela manhã. E então, José, de forma pacífica, tranquila, olha para sua companheira, para Ana, sem palavras, mas pelo gesto do olhar. E Ana, consequentemente, recepcionando todas as informações, tudo o que estava a receber do seu companheiro Joaquim. Imagine como se despedir daquele que você ama, daquele que foi cúmplice pela materialização de Maria. Mas Ana falou uma frase muito curta para Joaquim. Joaquim, entrego-te
nos braços de Deus. Que seja feita a vontade de Deus muito antes da minha. Em breve estaremos juntos. E então Joaquim se direcionou para o ambiente em que estava sua filha, Maria, a fazer o alimento daquele dia. E Maria sentiu como se o peito estivesse abrindo, uma sensação como se o peito estivesse abrindo. E olhando também nos olhos de Joaquim, o seu pai, recepcionou todas as informações daquela despedida. E disse: Tu és o homem que zelou de mim como tua filha. Entrego-te nas mãos de Deus e que seja feita a vontade de Deus muito antes da minha. Vejam que exemplo de resignação. E então Joaquim vai até José. E em um profundo abraço de homens que protegeram, bálsamos que materializaram a imaculação de Maria e a imaculação de Jesus, Santa Ana e Santa Maria, como cada um queira recepcionar, a Mestra Ana, a Mestra Maria. E então, no profundo abraço, depois do abraço, olha nos olhos de José. José recepciona as informações e diz: entrego-te nos braços de Deus, para que seja feita a vontade de Deus muito antes da minha. E então o pequeno Jesus, que estava a se alimentar, coloca a sua mão direita na testa do seu avô, que se ajoelhou para poder falar com seu neto, com Jesus. Coloca a mão na testa de Joaquim e faz uma prece. Pai, Mãe, Divina Consciência, abre as portas celestiais, pois a luz retorna aos céus. E depois desta oração, desta prece, muito emocionado, Joaquim sente o seu corpo vibrar. Uma profunda luz, e se recolhe em seu quarto em prece e oração. E antes do sol se pôr, uma grande luz invade o quarto de Joaquim e aspira o corpo de Joaquim em um processo de abdução. Aspira o corpo de Joaquim sem deixar quaisquer vestígios. Aspira, levando o corpo físico e o corpo espiritual
junto, corpo físico e corpo espiritual, aos 9 anos de Jesus. E então prossegue a sua viagem. Isto mais ou menos aconteceu numa região onde no planeta de vocês é conhecido como Turquia, mais ou menos em região de Turquia. Então, segue em direção à Índia. Consegue chegar à Índia, mais ou menos, isso porque eles iam parando e dando lições, não porque foram de forma continuada, sem interrupção. Paravam, faziam suas residências, prosseguiam e assim por diante. Mais ou menos próximos aos 11 anos, dos 11 aos 12 anos, Jesus recebido na Índia, direcionado aos grandes mosteiros, porque ali ainda não existia a divisão de Índia a Tibera. Era algo muito mais uniforme do que existe hoje. E então foram recepcionados toda a caravana pelos monges que ali habitavam, pelos guardiões dos templos sagrados que ali habitavam, e levaram Jesus para o alto de uma grande montanha próxima, de onde eles foram recepcionados. E a partir daquele momento iniciou um ato de meditação, de profunda reflexão. Houve inclusive mais uma iniciação do Mestre Jesus nos ritos das frases, dos mantras, das invocações ali passadas pelos monges, recebendo um nome naquele local como Mestre Issa, o grande Mestre Issa. De Yeshua passa a se chamar de Mestre Issa. Mestre Issa significa porta-voz do céu, aquele que vem falar do céu. O céu falando, como se fosse assim, mais ou menos a tradução. E então, iniciam-se mais peregrinações naquela região, diante das vestimentas da ainda criança, beirando a adolescência, cultivando seus atos de brincadeiras, de interações com as crianças locais e, ao mesmo tempo, com as suas responsabilidades sacerdotais, já desde então. Então, Jesus, caríssimos, desde então, desde criança, já tinha tarefas sacerdotais em termos de falar para multidões, em fazer preces, em tirar, certa feita, aos 12 anos, na região que habitava, Índia, Tibete, próximo, em fronteira, aos 12 anos, Jesus tira o primeiro fragmento que seria posse demoníaca de uma outra criança. Uma criança estava a se debater no chão e Jesus se aproxima, espumando, como se fosse um ato muito próximo à epilepsia, parecido com um ato epilético. E então, espumando e ao mesmo tempo com os olhos revirados, com a parte muscular enrijecida, e Jesus fala: levanta-te, levanta-te, levanta-te. E então
o ser que ali estava em possessão, ainda em estágio doentio e aprisionador, levanta-se e começa a falar de uma forma distoante, um campo vibratório distoante, e diz: Deus repousa neste corpo, e neste corpo Deus permanecerá. Gravem essa frase, caríssimos. Deus repousa neste corpo, e neste corpo Deus permanecerá. Quando qualquer situação de possessão negativa, obsessora, cruzar o caminho de vocês, caríssimos, fale com firmeza o que Jesus falou aos 12 anos. E então, como se fosse fumaça, sabe, fumaça, como se fosse uma nuvem, uma fumaça, começa a desapropriar do corpo daquela outra criança e a sair para frente, tornando-se um perfil corpóreo, e ali Jesus, em posição das mãos, como se símbolo saísse das suas mãos, direciona para aquela nuvem obscura, aquela nuvem impregnada em malfazejos, aquela nuvem que estava impregnada de atos possessivos, o mal, e desfaz a nuvem. E o vento leva as últimas fagulhas do que ali estava. Este foi o primeiro ato de Jesus em, como vocês queiram chamar, de desobsessão, não é? E aí segue a trajetória de Jesus até os 14 anos dentro desta localidade. Vocês podem me perguntar, onde estava Maria diante disso tudo? Onde estava José? Onde estavam seus parentes? A sua avó Ana? Estavam sempre na expectativa das preleções, das palestras, das falas, ouvintes ali na primeira fileira, escutando a voz do céu que estava ali materializado diante deles. E neste movimento é muito importante que vocês percebam o quanto o seio familiar o protegia. O seio familiar protegia Jesus, pois em seus atos engrandecidos, maduros, sim, ali fazia as suas tarefas. Mas também Jesus estava na experiência da carne e tinha as suas necessidades de aconchegos familiares, de ordenamentos. José foi muito importante para mostrar as escritas. Foi com José também que Jesus empreendeu ainda mais o avanço e o aprofundamento do sagrado masculino que outrora no Egito tinha sido recepcionado por José. E assim também o aprofundamento do sagrado saber feminino que Maria reverberava com Ana. Em um grande conjunto e aconchego familiar, em alguns tipos de brincadeiras naturais de família, sim, Jesus brincava com seus familiares, contava-se histórias das suas famílias, quer seja por parte de José, de Maria, parentes próximos, amigos,
Muitas pessoas, sim, procuravam aquela residência, aquela pequena localidade, para que Jesus fizesse prece, mas tinha momentos de ser criança, de estar adolescente, não é? De estar adolescente com as suas descobertas comportamentais, com as suas dúvidas diante de como poder se comportar melhor, pois era um espírito de alto calibre se reajustando em um corpo plasmado com hormônios, com tantas outras ordens físicas, orgânicas. Então, Jesus, aos 14 anos, está neste ciclo, no ciclo da descoberta, no ciclo da descoberta dos seus comportamentos, do que efetivamente estaria por vir, como se comportar diante das suas relações de amizades, amizades que não entendiam aqueles avanços, aquelas falas completamente distantes daquela idade. Pais, muitas vezes, de outras crianças que não deixavam que Jesus brincasse com seus filhos porque achavam que Jesus era bruxo, era alguma coisa. Teve algum episódio de alguma criança que morreu e colocaram a culpa em Jesus? Sim, tem esse episódio quando Jesus está nesse ciclo, dentro das suas caravanas, que na realidade a criança cai e bate a cabeça em uma pedra. E fala-se que foi Jesus que empurrou. Mas, na realidade, caríssimos, é preciso amadurecer tais trajetórias escritas, faladas, traduzidas, pois muitas vezes são palavras que são substituídas por outras que não têm tanto sentido. Jesus jamais empurraria quem quer que seja de forma proposital para que ninguém batesse a cabeça em pedras e assim fizessem o desencarne, o processo de desencarne. Na realidade, em suas experiências com outras crianças, era comum naquela região, em um determinado período, antes da chegada, inclusive, de Jesus, e assim justifica as caravanas, as pessoas que iam na casa de Jesus para que ele tocasse a testa e fizesse uma prece espontânea, mal súbito. Então, na realidade, esta criança que estava a brincar com Jesus foi acometida de um mal súbito. Um mal súbito, ou seja, estava a brincar e acometida por um mal súbito e assim caiu e sucedeu. Não houve esses falatórios de que os pais da criança culparam Jesus e tantas ordens. Caríssimos, estamos falando de um mestre com um poder profundo. Só o fato de Jesus estar presente naquele seio, mesmo que fosse uma brincadeira, já exalava amor, proteção, caminhos erguidos. Os anjos estavam sempre a proteger. Muitos anjos, naquela época, ainda materializados, como se seguranças fossem disfarçados e misturados à população da época. Tanto para proteger Jesus, quanto para abrir os caminhos por onde Jesus iria passar. Então, esse episódio que você falou foi um mal súbito. Hein? Assim seja. No próximo ano, falaremos dos 14 aos 21, não é? Tem uma pergunta que eu acredito que venha depois. Onde andam os 12 apóstolos de Jesus? Ah, sim. Isso falarei no último hospital a ser transmitido. Hein? Tá. E outra coisa, perguntaram assim, quem era o Senhor, se é permitido falar quem era o Senhor na época? Isso ainda não está me autorizado a falar, mas em breve poderei compartilhar com vocês. Observem os sinais que vou deixando nas minhas palavras por enquanto. Não para deixar nenhum, como vocês falam, classificam? Enigma. É a suspense.
mas porque tudo na espiritualidade possui degraus de autorizações, necessidades. O que irei a dizer contribuirá para satisfazer curiosidades ou enriquecer um projeto ainda maior. Ainda não é o momento, mas adiante vamos dialogando sobre isso. E no momento que tiver a autorização necessária, falarei, compartilharei a minha história enquanto existência de consciência à época de Jesus. Estou agora a falar da história dele. Este período todo que estou falando são experiências que o Mestre Jesus falava nas rodas de conversas, nas rodas de diálogo, compartilhava com todos os seus ouvintes. Histórias magníficas. Teríamos várias noites para falar. Podemos marcar um momento, se assim for autorizado, as histórias de Jesus. E vou compartilhando as diversas histórias que Jesus compartilhou em suas rodas, seus círculos de diálogo. Será magnífico, não é? Vocês querem saber? Jesus é a personalidade mais amada no planeta Terra. Não há um só local no planeta em que Jesus, Yeshua, Sananda, Issa não seja enaltecido como a grande luz que esteve neste planeta. E como fazer valer esta luz que esteve neste planeta? Sendo pessoas melhores. Pegando as histórias de Jesus, as sementes que foram plantadas de amor, de paz, de humildade, de tranquilidade, de perseverança, de coragem, de resiliência, de resignação, e seguindo nesses caminhos, acreditando que existe uma força de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, a acolher a todos, acolher a todos. Vocês estão sobre a égide desta força, desta consciência magnífica, mas é preciso que cada um também faça o seu papel. Se coloque à disposição como trabalhador da luz, fazendo o melhor nos seus trabalhos, fazendo o melhor nos seus seios espirituais, nos seus seios familiares, não escutando aqui belas palavras e ficando com as mesmas posturas em atos, palavras e comportamentos. Ao se valer de tratamentos espirituais, é importantíssimo que vá ressignificando, calibrando as formas de enxergar a vida, pois mudando assim, mudarás o mundo. Assim seja. Qual a frase? Quando estiver diante de malfazejos, atos de possessão, quer seja com pessoas que você conhece, quer seja com pessoas que você não conhece. Coloque a mão na testa da pessoa e fale. Quantas vezes falar? Diga a frase. Deus repousa neste corpo e neste corpo Deus permanecerá. Deus repousa neste corpo e neste corpo Deus permanecerá. Vamos todos? Deus repousa neste corpo e neste corpo Deus permanecerá. Fala por 3 vezes em um timbre, em um tom imperativo. Não fala Deus repousa. Deus repousa. Não fala repousando não, fala com força. Não fala repousando, quase dormindo. Fala firme. Firme. Sim, porque você está dando uma ordem, um comando. Certa feita, mais ou menos aos 14 anos, ao sair com a sua família em caravana e já com alguns seguidores, pessoas próximas, de volta a Jerusalém, saindo da Índia, seguindo de volta, mais ou menos na região da Turquia, se encontra com Marta, com Lázaro e com Maria. Maria, que vinha a ser Maria de Magdala.
Esses três estavam também a peregrinar, mais ou menos, nesta região, e passa a fazer parte da caravana de Jesus Cristo, Lázaro, sua irmã mais velha Marta e sua prima Maria. Até então, somente Maria, aquela que nasceu em Magdala. Então, os filhos de Zebedeu seguem em caravana para Jerusalém e Jesus tem uma grande afinidade com Lázaro. Com Lázaro, Maria e Marta, criando uma sinergia imediata em um encontro majestoso de almas e espíritos ascensionados que se reencontram nesta materialização. E então, no meio da multidão, seguindo para a cidade de Jerusalém, Jesus, aos 14 anos, se perde de seus pais. Se perde dos seus pais no meio da multidão. E então Maria, sua mãe, assim como os seus familiares, buscam a Jesus por dias, passando cerca de 3 dias, e Jesus ainda não for encontrado. E então ouve-se que um Messias estava a falar em um templo da região. E então parte da sua família, sua mãe, Maria, assim como seus amigos, segue em direção a este templo e verifica que Jesus está a profetizar, a falar as palavras de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, a todos os anciãos que estavam ali presentes, a população que assim chegava para escutar as boas novas daquele que cronologicamente tinha pouca idade, mas tão engrandecido em saberes, tão engrandecido em saberes. E então Jesus vai caminhando com a sua família em caravana para Betânia, para Nazaré, seguindo em alguns anos, aprendendo a arte da carpintaria, aprendendo a arte da agricultura, aprendendo a arte da pesca, aprendendo a arte da comercialização de produtos, a arte plasmada de forma que vocês hoje denominam como astronomia, diante dos mais profetas que ali se encontravam, unindo-se a seu primo João Batista e empreendendo divinos saberes em escritos em pedras, em escritos por onde passavam, pois ali a escrita era muito precária para os muitos. E então sempre encontrava um abrigo esta caravana por onde passavam. Jesus, por onde passava, juntamente com a sua mãe, legiões de pessoas que assim seguiam, sempre encontravam abrigos de afortunados da época, afins das ideias, afins das boas novas de Deus, materializado em carne e osso nas vestes de Jesus Cristo. E então é chegado o momento
mais próximo aos 21 anos da primeira lição que fortaleceria o seu espírito diante da entrega do seu pai por afinidade, José. Entre os 21 a 23 anos, mais ou menos, José é arrebatado para os céus. Antes disso, José deixa grandes lições nas vestes de seu filho, de sua esposa, de toda a egrégora ali iluminativa da caravana, e José, diante de um grande fecho de luz ascensionatório, é arrebatado e elevado em corpo e alma para os céus, o que hoje vocês classificam como abdução. Abdução. Como vocês hoje classificam como abdução. Os céus se abrem em uma grande estrutura metálica, em uma grande estrutura ascensionatória, e arrebata, aspira as vestes de José. Em um grande divisor de águas, Jesus olha para os céus e diz: Pai, receba o Espírito, parte de ti, que me auxiliou a trilhar a minha jornada, protegendo-me, amparando-me, guiando-me. Pai, recebe neste momento as vestes daquele que me amou incondicionalmente. Pai, Mãe, divina consciência, parte de mim. Recebe as vestes com todas as honras e glórias que as cornetas dos anjos e arcanjos toquem neste momento para receber o espírito ascensionatório de José, pois é parte minha e eu sou parte dele. E então o corpo é arrebatado para o alto em um movimento circulatório rápido, em que, da mesma forma que a luz mirou, a luz foi-se com as vestes encarnatórias de José. E a partir daquele momento, Jesus inicia um novo ciclo de afirmações mais próximas com a sua mãe, se desvencilhando dos seus amigos queridos, João Batista, Maria de Magdala, Lázaro, Marta, que em uma despedida antes de Jesus, Maria, seguir a sua trajetória para outras cidades, buscando a si em cada seio familiar que era abrigado, buscando. E então Marta lava os pés de Jesus Cristo. Sananda, Eshua, lava os pés como um ato de humildade e reverência diante da mais pura luz plasmada na terra.
pedaço de Deus, Pai, Mãe, divina consciência plasmado na terra. E então, Jesus inicia mais uma jornada pelos desertos, afastando-se da Betânia, afastando-se da cidade de Nazaré. Passados-se mais ou menos de 3 a 5 dias, eis que chega um mensageiro até a caravana de Jesus e diz: Mestre, Marta precisa de ti. Lázaro não está bem, mestre. Somente a ti ele confia. Rápido, mestre, antes que não haja mais tempo. E então Jesus inicia a viagem de retorno, porém, ao chegar, se depara com Marta aos prantos, pois Lázaro tinha desencarnado. Mestre, por que demorastes tanto? Lázaro morreu. Não tem mais o que fazer, mestre. E então Jesus diz: mulher, não choras, pois Lázaro está vivo. Mas como, mestre? Nós mesmos fomos responsáveis pelo rito funerário, pois assim somente tinham rito funerário aqueles que tinham grandes posses. Então, é importante desmistificar que eles eram sem a qualidade de poderio financeiro, pois somente era enterrado, embalsamado e depositado em urnas, em cavernas, somente quem tinha posses. Aqueles que não tinham posses eram entregues em Valas? valas. São aberturas em valas. E então Jesus pede para que abra o túmulo de Lázaro. E Marta insiste: mestre, Lázaro já está em putrefação. Subirá um mau cheiro, mestre. Abra esta pedra, pois Lázaro vive. E então algumas pessoas pegaram a pedra, que assim estava depositado como uma porta, rolaram a pedra, e Jesus estende a sua mão e diz: Lázaro, vem até aqui. Em uma grande ventania se estende sobre o local. Jamais vista essa ventania. E Lázaro sai do seu túmulo e retorna ao mundo dos vivos. E então Marta debruça sob os pés do Mestre, sob os pés de Jesus. E as suas lágrimas lavam os pés de Jesus. Mestre, tu és a vida e a morte, tu és a ressurreição viva, tu és a chama que ascensiona a todos que tocam a sua alma. Mestre, tu és a chama acesa de Deus em manifestação entre nós. Mestre, me debruço sobre ti como a serva do Senhor, para que cumpra sempre não a minha vontade,
mas a vontade de Deus, Pai e Mãe, Divina Consciência, pois assim é a tradução exata de Deus. A palavra Deus, em sua tradução originária, em hebraico, aramaico, nas línguas originárias, significa Pai, Mãe, Divina Consciência, elo de luz. E então, Jesus encerra esse próximo ciclo, que me comprometi com vocês a falar. Que belo, não é essa história? Existem outras histórias, mas estou deixando para as histórias de Jesus. Depois vai ter uma continuidade, né? Sempre bom falar de Jesus. Vocês gostam de escutar de Jesus? Muito belo. Assim como farei também, me comprometo a falar sobre a história das Marias. Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Fátima, as Nossas Senhoras, que vocês conhecem aqui no planeta. Me comprometo, porque é importante que vocês saibam a história. Às vezes vocês são devotos de alguma frequência energética, mas não sabem a história. Sou devoto de Nossa Senhora da Conceição. Qual é a história de Nossa Senhora da Conceição? Só sei que ela tem alguns anjos sob os pés e ela é maravilhosa. Sim, ela é maravilhosa. Mas é importante, caríssimos, que vocês entendam. Porque entendendo, vocês podem se apaixonar ainda mais. Seguir na frequência ainda maior do amor amadurecido. Porque senão fica apenas na paixão. Entende, filho? Algo pueril, superficial. Mas quando você aprende, se aprofunda, assim como as forças da natureza, os orixás, pretos velhos, caboclos, espíritos guardiões protetores do sistema planetário, que maravilha! Aqui eu já falei. Filho, você gosta de ser sabido? De saber as coisas? É magnífico, é libertador. O conhecimento é libertador. Por mais que seja a primeira vez que ouve algo, mas que permite ser provocado sobre estruturas talvez que você nunca tenha ouvido. A fé, ela precisa ser praticada, diligenciada dia após dia. Não adianta palavras bonitas, atitudes que soem como pessoas de elevação espiritual, se as atitudes e as palavras estão impregnadas em ódio, em corrupção moral, de tantas e tantas outras vestes, completamente contrárias à luz. A fé, ela precisa estar vivenciada no estado de prece, prestando atenção em como você pode servir melhor a Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, a sua espiritualidade acreditada, confiada, sentida, com mais leveza, caríssimos. Enquanto houver brigas, batalhas, discórdias, julgamentos, apontamentos, quem assim o faz estará em um aprisionamento mental diante de abutres terríveis. Abutres que aliciam a sua mente e o seu espírito para que permaneçam em um estado empobrecido de vivenciar o pleno, o leve, o tranquilo, o em paz. Alegrem-se, caríssimos. Vivenciem Jesus na manjedoura do coração de vocês. Vivenciem a potência de Jesus na manjedoura de vocês, a manjedoura que é o coração de vocês, caríssimo. O coração de vocês que repousa a frequência mariana, crística, a consciência de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, entendendo que todas as batalhas são possíveis serem diligenciadas, entendendo que o plano espiritual
faz parte da sua jornada, sim, entregando-se para o seu melhor a cada dia, confiando em todo o poder de manifestação do campo espiritual, não se apegando tanto a imposturas materiais, a imposturas de excessos, mas sim do belo e necessário para vivenciar a sua qualidade de vida com paz, propósito e tranquilidade. Aos que estão insatisfeitos com os seus trabalhos, vou dar uma orientação. Coloquem propósito naquilo que vocês fazem. Coloquem propósito naquilo que vocês fazem. Se você é professor ou professora, enxergue os seus alunos como um grande jardim que está à sua frente. Que você é o responsável por regar cada flor, cada planta ali alicerçada como um ser humanozinho. Não sei nem se existe essa palavra. Tem, você Ser falou, humano né? pequeno, não é? Pequenininho. Este ser humano pequeno, transforme a sua sala em um lindo jardim. Oh, que beleza! Se você é um engenheiro que constrói casas, edifícios, coloque propósito, pois das suas mãos, dos seus cálculos nascerão lares. Se você é pedreiro, se você é pintor, das suas mãos nascerão sonhos. Sonhos se transformarão em realidade por meio das suas mãos. Não é belo, filho? É belo. Belíssimo. E assim sucessivamente, se você é médico, enfermeiro da área de saúde do planeta aqui de vocês, como é belo reconhecer a humanidade, acolhendo a cada um com dignidade, fazendo dos seus estudos um campo manifestado de Deus à disposição daqueles que vocês puderem abrandar as dores físicas, alicerçar uma passagem digna, uma morte digna, e não uma morte negligenciada, violenta. Belo. Dos 21 aos 30 anos, Jesus Cristo esteve diante de profundas lições por onde andava, diante dos desertos, vilarejos, passagens da sua caravana, principalmente diante de ser apresentado a possibilidades de relacionamentos, em relacionamentos ainda maiores do que o que já vivenciava, diante dos apaixonamentos. E assim, a sua grande amiga, Marta, declara-se para Jesus. Por volta dos 25 anos a 26 anos, Marta diz ao Mestre: Mestre, enxergo-te como mais do que somente o que vos apresenta. Enxergo-te como mais, ou não sei mais organizar os meus pensamentos. É como se a minha carne enxergasse a tua carne, Mestre. E então Jesus olha para Marta e diz: Mulher, sinto o seu amor no fundo do meu coração, mas aquilo que buscas em mim jamais poderei te entregar, pois estou a serviço do meu Pai e não da carne. E então Marta responde ao Mestre: Mestre, estou enamorada por ti
sonham com a nossa união, mas hoje sei que é algo solitário e que jamais terei a resposta do jeito que esperava. E então Jesus pega um pedaço de pão, reparte em vários pedaços e diz: Marta, eu sou todos esses pedaços de pão. Vocês são cada pedaço desse pão. Entende porque juntos não poderemos jamais vivenciar aquilo que tem na sua mente? E então Marta se coloca aos prantos, lavando os pés de Jesus, dizendo: Mestre, como não enxerguei que sou o pão do seu pão, luz da sua luz, porque és Deus em carne e osso, e enxergo em seu olhar a misericórdia da luz que aconchega e que me ama, do jeito que sou. Lavo os teus pés com as minhas lágrimas, pois sei do grande caminho que está a seguir. Lázaro, traz óleo e algumas especiarias para que possa perfumar os pés do Mestre. E então Lázaro se aproxima. Lázaro foi um grande amigo de Jesus. E então se aproxima, entrega o óleo, algumas especiarias, e Marta lava os pés. Naquela época, lavar os pés era um ato de muita humildade, de muita reverência. Nos lares mais abastados, lavar os pés logo quando chegava com a água era um ato de que o dono da casa estava à altura do seu convidado, era um gesto de nobreza. E lavar com especiarias, tão nobre seria aquele ato. Então Marta lava os pés de Jesus. E às vezes por equívoco, em algumas traduções, coloca-se como se Jesus tivesse sido noivo de Marta. Mas na realidade, caríssimos, como o pão poderia se juntar a somente um pedaço do mesmo pão? Jesus era todos. Marta compreendeu e transformou o amor em um amor ágape. Assim como Maria Madalena, mais adiante, próximo aos 30 anos, 32 anos de Jesus, ao recepcioná-la ainda maior diante do seu distanciamento, Maria Madalena seguiu diante do seu casamento, diante das suas provações que precisaram ser empreendidas, e no final deste trajeto, desse ciclo que precisava ser vivenciado, Jesus a resgata. E nesse resgate, Maria Madalena olha para o Mestre, ao tocar nas vestes de Jesus, e diz: Mestre, una-se a mim, mas não na carne, mas sim ao meu espírito. Pois agora te enxergo não mais aquela criança,
que sempre esteve próximo a mim, me protegendo, me acolhendo, me ensinando. Enxergo um homem na iminência de tornar-se a luz que iluminará todos os povos desta e de outras épocas que seguirão a sua luz. Mestre, amo-te do fundo do meu coração, pois o meu amor não é desta terra. É de uma terra em que os homens desta terra jamais saberiam explicar. O nosso amor une-se ao todo e se transforma em um amor ainda maior, pois tu és o meu complemento e sois o teu complemento. Juntos, vivenciamos a luz em plenitude na terra. Amo-te infinitamente. Amo-te, mesmo com todos os outros não compreendendo o nosso amor. Pois na morada de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, não há limites para o que é puro e belo. E então Jesus se aproxima ainda mais de Maria Madalena e diz: Maria, tu és a mais bela de todas as flores do jardim do meu Pai. Tu és a água que rega todo o jardim. Tu és a luz que brilha todos os dias em minha vida. Tu és o pão do meu pão. Tu és muito além do que os olhos podem enxergar. Eu sou você e você sou eu. Nos amamos infinitamente, porque juntos somos a morada de meu Pai. Segue o teu caminho quando os meus olhos não mais te enxergar e propague a todos os cantos por onde seguir as boas novas do que sempre ouviu dos meus lábios e das minhas vestes. Forme o máximo de pessoas que seguirem a ti. Não temas jamais a quem quer que seja, porque meu Pai está contigo e você está com Ele. Em breve não te enxergarei por alguns instantes, mas logo me integrarei a você e estarei em todos e em tudo que existe neste planeta. Porque sou o Cordeiro que transmutará e refletirá a luz do dia e da noite em todos os movimentos destas terras. Guerras seguirão em meu nome. Tantas outras mazelas surgirão em meu nome. Mas aqueles que voltarem os olhos para o alto, me enxergarão e saberão o caminho a seguir. Minha bandeira
é o amor. Aquele que seguir a minha bandeira jamais estará perdido na escuridão da mente. Aqueles que te seguirem, Maria, jamais se perderão nas vestes projetadas nos corpos. E então, a mãe de Jesus, Maria, também estava a se aproximar. E Jesus fala: mulher, eis aqui a sua companheira e complemento da sua luz. Sigam juntas. E na primeira bifurcação da vida, sigam seus próprios caminhos, propagando a palavra do meu Pai, pois são chamas acesas, partes de mim, vivas por onde fores. E então, Maria Madalena, muito emocionada com tudo que ouviu do Mestre, transforma todo aquele momento em um lindo jardim, como se estivesse já embalsamando o recolhimento em que Jesus precisava seguir pelos desertos para estar consigo diante das sombras da carne, diante dos demônios da carne, diante dos relampejos da mente, dos pensamentos, diante das necessidades de desapegar do físico, do corpo, da carne, para que fosse cumprida a misericórdia divina e que a luz voltasse para os céus. Jesus, após os seus 30 anos, estou invertendo, hein? Jesus, após os 30 anos, empreende suas caminhadas, muitas vezes solitário, por meio dos desertos, para que estivesse em conexão, em profunda conexão consigo, diante das sombras que permeavam a carne, diante dos embustes que ali se apresentavam a ele. Mas Jesus estava sempre empenhado em realizar o que Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, objetivou diante do encarne daquele ser de tamanha grandiosidade iluminativa. E tinha que ser do sexo masculino? Sim. Naquela época, as mulheres seriam subjugadas. Então, do sexo masculino vem para ter um acesso e compreensão um pouco maior naquela sociedade. E então Jesus, diante de vários e vários momentos de solidão, no alto de penhascos, no alto de uma montanha, em estados meditativos, muitas vezes Jesus empreendia jejuns de 21 dias, para que o corpo físico se utilizasse e a alma tivesse mais leveza e acesso ao que é efetivamente a comunicação com o divino, porque a carne prende. Estava em estrutura de carne. Então, por vezes e vezes, Jesus empreendia jejuns de 21 dias, alimentando-se com o mínimo necessário.
tomando um pouco de água, para que o seu corpo físico sutilizasse ainda mais e a conexão ficasse mais límpida e pudesse compreender as dores que tal carne estava na iminência de sofrer. Estava na iminência de suportar inclusive a dor na alma. A dor da alma de traições, perseguições, injustiças, decepções. Toda a tristeza do planeta. Toda a angústia do planeta. Toda a dor do planeta. Muito maior do que aquelas ceifadas, chibatadas. A dor da decepção e tristeza que assolava naquele momento o planeta. A desilusão das pessoas. O sistema corruptivo. A dor. Jesus puxara todas as dores do planeta para a sua alma. E então reúne os seus apóstolos para que em uma última ceia possibilitasse histórias, aprendizados, lições, sementes plantadas. Sementes plantadas. Sementes plantadas de que por mais que o amasse, Pedro negaria por 3 vezes. Que por mais que todos o amassem, todos se afastariam dele, para que não tivesse a mesma sentença. E então, Jesus, por volta dos seus 30 anos, deixei de falar, devolve a sua avó, Ana, para os céus por meio de arrebatamento. E então, neste momento, só está com a sua mãe, com a sua melhor amiga, Maria de Magdala, com o seu melhor amigo, Lázaro, e com o seu melhor amigo, João, e com seu discípulo, que sempre o ouvia e escutava atentamente e amorosamente desde a sua adolescência, Tiago. Filhos de Zebedeu e de Maria de Sara. Uma das 3 Marias. Uma das 3 Marias. E então Jesus empreende a última ceia com alguns apóstolos, com algumas pessoas mais afins, como José de Arimateia, Nicodemos e tantas outras pessoas mais afins e que auxiliavam o mestre. A esposa de Pilatos e tantas pessoas afins à oratória do mestre Jesus. Reparte o pão, divide a água purificada em aroma de vinho, pois assim Jesus tinha o poder de transformar o aroma de água, que não possuía naturalmente nenhum tipo de odor, em um aroma como se vinho fosse. E então Jesus pega o cálice, que seria posteriormente o cálice do Santo Graal, levado para a Bretanha por José de Arimateia, e ali, posteriormente disseminado em pedaços para outras partes planetárias, mas o cálice
bebido por todos, primeiramente pelo Mestre, seguindo para que cada um pudesse se satisfazer do cálice de Cristo, do corpo de Cristo, repartindo o pão, repartindo as frutas, dividindo com todos, como se pedaços e fragmentos de Jesus estivessem sendo distribuídos para cada ser ali presente. João, Mateus, Lucas, cada um recebendo fragmentos de Cristo. Dá para compreender, filho? Fragmentos de Cristo. Bebendo do cálice sagrado, do sangue real, que é o sangue vibratório, da água fluidificada e purificada por Cristo, sendo distribuída o sangue real, a água fluidificada para todos os presentes, para se tornarem ainda mais discípulos, porta-voz de Cristo. Porta-voz de Cristo. E neste momento, nesta ceia, Jesus confia o cálice a José de Arimateia e o autoriza a formar a primeira legião de soldados, de guardiões do cálice sagrado, que posteriormente, séculos depois, se tornariam os Cavaleiros Templários. Mas a José de Arimateia coube a responsabilidade de formar os primeiros discípulos do sangue real para proteger o cálice, principalmente durante o tempo em que esteve preso após a morte de Jesus. E então Jesus empreende todas as falas, plantios de suas sementes, distribuindo fragmentos de sua consciência para todos que ali estavam. E então pede para que Judas se aproxime e diz, olhando nos olhos: Judas, eu te amo como nunca jamais ninguém te amou. Judas, eu te amo como ninguém jamais te amou. Faça cumprir a palavra do meu Pai, e o reino dos céus estarás contigo. E então Judas, completamente desconcertado, fica um pouco afastado da ceia e segue o seu caminho para fazer cumprir o que assim estava a ser feito. Então, caríssimo, Jesus sabia exatamente. Jesus não foi surpreendido pelo beijo, pois à época costumava-se beijar. O sexo masculino beijava, diferente da sociedade de vocês. Homens beijavam o rosto de outros homens como cumprimentos naturais. Mas que naquele momento Judas diz a Caifás que somente beijaria o único homem, aquele homem que seria o Messias. Somente. E então é feito, é cumprida a profecia que todos vocês já conhecem, da crucificação, de todas as sequelas ali empreendidas e suportadas pelo Mestre Jesus, a intervenção de José de Arimateia junto
ao governador, junto a Pilatos, para que tivesse direito ao corpo de Jesus, para que ele não fosse colocado em vala comum, assim como eram colocados os ladrões e sentenciados. E então José de Arimateia cede o seu próprio sepulcro, o sepulcro que somente aos nobres tinham direito, nobres, somente nobres, eram envoltos em especiarias e nobres tecidos, colocados em sepulcros. E então, mesmo sem entender, Pilatos dar o direito a José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, para que fosse colocado no sepulcro. E logo depois do arrebatamento de Cristo e da ressurreição, o corpo retorna à terra. Eis que José de Arimateia é condenado por traição diante da ausência do corpo. Condenado a mais de anos e anos e anos de prisão, até que Tibério Alexandre, o próximo imperador a assumir todo o controle romano e da região ali capitaneada, chamasse, sabendo que era um grande comerciante de navios, um farto comerciante, um abastado comerciante, além de magistrado e pertencente ao Sinédrio, chama-o para assumir os negócios e ampliar as fortunas do império. E associado a isso, José de Arimateia torna-se o porta-voz de Jesus, assim como o grande responsável pelo cálice, pois assim sabia efetivamente onde teria guardado, e começa a recrutar os primeiros discípulos de Jesus, guardiões do cálice sagrado, da linhagem sagrada, do Santo Graal, e se desdobram em diversos capítulos da história que em outros momentos podemos falar.